Oi, eu sou Bruno Carmelo e eu já vim falar sobre a terceira temporada de The White Lotus, série criada e dirigida pelo Mike White. Mas antes, não se esquece de seguir o canal aqui em cima e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Na trama, algumas pessoas muito ricas viajam até um resort de luxo na Tailândia e todos eles estão em momentos de crise pessoal, profissional, familiar, amorosa. A gente fica sabendo que no final de uma semana a gente vai ter pelo menos uma morte, mas a gente não é avisado de antemão quem vai morrer, quem vai matar ou por quê. Então a temporada inteira acompanha essa semana até a conclusão da tragédia anunciada. At the end of the week, you will be an entirely different person. Na base, então, a gente pode falar de um suspense, e o roteiro constrói de fato motivos para que vários daqueles personagens possam estar envolvidos na tragédia no final. A gente entende porque vários deles matariam e porque alguns deles morreriam, mas para um thriller essa história é surpreendentemente dramática e mesmo cômica em alguns momentos. A gente pode até esquecer ao longo de alguns episódios que alguém de fato vai morrer no final, porque a série não fica focada nisso. A premissa da tragédia é quase uma desculpa para reter a nossa atenção durante aproximadamente 8 horas no total do projeto, voltada a personagens ricos e fracassados e deprimidos e solitários. Eu acho muito difícil pensar em outras grandes plataformas de streaming capazes de investir tanto na psicologia dos personagens. Essa realmente é uma típica série da HBO/Max, onde teoricamente nada acontece, pelo menos não no sentido clássico do termo. A gente não tem inúmeras reviravoltas, acontecimentos, surpresas ao longo dos episódios. Muito pelo contrário, a maioria dos personagens tem um conflito cada que vai ser desenvolvido muito cuidadosamente até o desfecho do 8º episódio. Your job is to protect the hotel. พี่แค่ไม่อยากทำร้ายใครอะ พี่ต้องเข้มแข็งกว่านี้ดิถึงจะทำงานนี้ได้อะ Nesse sentido, dá pra dizer que The White Lotus é muito mais satisfatório enquanto estudo de psicologia, na minha opinião, do que pelos acontecimentos externos. A terceira temporada tá repleta de coisas muito difíceis de acreditar enquanto fatos. Existe todo um quiprocó de um falso diretor de cinema apresentando um projeto de filme para uma antiga atriz tailandesa famosa, e é muito difícil acreditar que os personagens comprariam aquela troca um tanto paspalhona, é quase uma comédia pastelão aquele segmento. A gente tem uma atriz famosíssima que tá no resort, mas que quase ninguém reconhece, não tem outros passantes ali que pedem muito para tirar foto ou autógrafo com ela, então toda essa fama dela não parece significar muita coisa. E mesmo, obviamente, o fato que já por 3 temporadas a gente tem White Lotus sendo marcados por assassinatos e tragédias, mas isso não parece afastar as pessoas dessa marca, dessa franquia de resorts. Enfim, essa é a hora em que a gente tem que abandonar um pouquinho a busca pelo realismo e pensar no espaço do resort como algo mais metafórico, um catalisador para esse estado de espírito em que as pessoas se encontram. Então essa é uma série que consegue ao mesmo tempo se passar em lugares paradisíacos, lindíssimos de várias partes do mundo e também mostrar coisas nada elogiosas ou bonitas que aconteçam naqueles países. Como tudo que o Mike White costuma fazer, essa aparência de algo deslumbrante, magnífico e perfeito só serve a esconder a insatisfação das pessoas presentes. Someone once said, the secret to life is knowing when to stop. Ainda mais raro é a gente encontrar uma série que depois da primeira temporada, muito bem sucedida, que na minha opinião ainda é a melhor das 3, as seguintes se tornam cada vez mais radicais e não mais populares. A tendência quando uma minissérie se torna franquia é que ela comece a se popularizar, a fazer mais concessões ao gosto do público para justificar os altíssimos investimentos de uma série como essa. Mas aqui, em contrapartida, a gente teve uma segunda temporada com menos acontecimentos e reviravoltas clássicos do que a primeira. E nessa segunda temporada, basicamente tudo que precisava acontecer de conflitos resolvia nos 2 últimos episódios. E agora, na terceira temporada, até o 7º episódio, se sustenta aquela aparência estranha de que, meu Deus, nada está acontecendo. O Mike White deixa a resolução dos seus principais conflitos todos pro último episódio e ainda prefere que algumas dessas resoluções sejam acenadas para um futuro distante, que não aconteçam ali na nossa frente durante a duração do episódio. E aí eu tô falando da revelação no caso da família. É irônico que uma série partindo de um tiroteio e prometendo possivelmente vários assassinatos vai terminar de maneira até um tanto tímida, voluntariamente. Então quem acompanha The White Lotus e se cativa com essa série acaba fazendo isso muito mais pela construção dos personagens, pelo prazer de ver aquelas pessoas no dia a dia, do que pela promessa de uma resolução bombástica no final.
We're still the same people we were in the 10th grade. You're always disappointed. And you're always fake, and you're vain and selfish. E também, obviamente, um dos grandes destaques é a qualidade das atuações. Em se tratando de uma série coral, como a gente chama, uma série mosaico, que tem mais ou menos uns 12 personagens principais, surpreende muito o nível das atuações em todo o conjunto. É algo bastante homogêneo e que a gente também tinha visto nas temporadas 1 e 2. A gente entende que o trabalho de marketing e que o ritmo dessa temporada de premiações faça com que os produtores elejam um personagem ou outro para se destacar, por ser mais instagramável, por render mais memes. A gente teve a Tânia na temporada 2 e se tentou forçar muito a barra para que a personagem da Parker Posey fosse a mulher exótica e engraçada da vez. Mas as atuações excepcionais e dignas de nota estão espalhadas por todo o elenco. A Carrie Coon, por exemplo, é excepcional como uma mulher um tanto falida, um pouquinho rancorosa. O Walton Goggins também está muito bem como um sujeito raivoso, tem uma vingança a cumprir, que a gente só entende com o passar dos episódios. E ele serve como contraponto para outro homem de idade semelhante, interpretado pelo Jason Isaacs, mas que está se destruindo por dentro. Então, enquanto um personagem explode, o outro implode. A Amy Lou Wood, que interpreta a Chelsea, ela tem uma naturalidade em frente às câmeras que é algo impressionante, ao que muitos atores buscam uma carreira inteira e não alcançam. E eu nunca vi a Michelle Monaghan tão bem quanto aqui nessa temporada de The White Lotus. Eu sinceramente não sabia que ela era capaz de atuar nesse nível. Isso sem falar no Scott Glenn, que tem poucos episódios, mas rouba a cena em todos os momentos que ele aparece. Eu tô falando do homem que interpreta o desafeto do Rick. E pra mim, em especial, o Sam Rockwell. Ele tem também alguns episódios só, mas ele tá muito bem nos momentos em que ele aparece. Ele tem um monólogo sobre as experiências íntimas dele ali na Tailândia, que pra mim é o grande momento da terceira temporada. Isso só ajuda a comprovar que, pra mim, o Sam Rockwell é um dos maiores atores em atividade hoje. Enfim, existe esse prazer muito adulto de um audiovisual, talvez um pouco mais clássico, que não é tão malicioso, tão pop, tão engraçadinho, que é ver grandes atores com seus dilemas humanos adultos muito profundos se digladiando em cena, todos eles no ápice do seu trabalho artístico. Go big or go home, right? In a goddamn body bag. Em termos de estrutura e de arquétipos, a terceira temporada segue alguns personagens padrões muito importantes para o Mike White. Então a gente sempre tem um homem bastante musculoso, um tanto babaca, que só quer encontrar mulheres ou garantir o seu poder ali dentro. Sempre existe esse adolescente um tanto puro e ingênuo que vai descobrir um pouco desse mundo perverso dos adultos. Ou essas garotas sexualizadas que são trazidas para dentro do White Lotus e mexem com os nervos e com as atenções de homens mais velhos. É verdade que da primeira à terceira temporada os funcionários dos resorts se tornaram cada vez menos importantes. A primeira temporada era muito focada nessa luta de classes, no desnível de poder e de renda entre os hóspedes ricos e os funcionários pobres. Isso foi se atenuando até se converter progressivamente em algo muito mais voltado apenas à psicologia dos turistas. What if this life is just a test to see if we can become better people? No. What? Algo que eu acho fascinante em The White Lotus é o fato de concentrar quase todos os seus problemas em dilemas éticos e morais. Por exemplo, uma personagem pergunta se ela teria o direito de pegar um dinheiro de origem duvidosa, provavelmente ilegal, contanto que isso não fizesse mal a ninguém. Um garoto pensa que pode agradar o irmão dele numa noite de prazer entre amigos e se ele pode fazer, se ele não se importa, se ele acha que o irmão vai gostar, qual o problema de ter um contato íntimo entre dois irmãos? Se eu precisar matar alguém dentro do pressuposto do meu trabalho, ou seja, no caso do guarda, isso ainda faz de mim um assassino? E se a minha amiga não vai passar a noite com um sujeito bonitão por quem todas as mulheres estão interessadas, eu posso tomar essa iniciativa eu mesmo? Esses são conflitos muito adultos no sentido de lidarem essencialmente com a vontade e o medo do sexo e da morte, sendo cada vez mais mediados pelo filtro do trabalho. É o trabalho dessas pessoas que as torna candidatas a um perigo mortal, no caso do empresário corrupto e do guarda, por exemplo, ou candidatas a serem mais atraentes e mais procuradas para o sexo, como é o caso da atriz famosa e mesmo da dona do resort. I feel really lucky to be here. I want to learn everything I can and bring the magic back to Maui. A série dialoga muito bem com essa máxima do Schopenhauer de que a vida é uma eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. O Saxon, por exemplo, fica o tempo inteiro atrás de mulheres, querendo conquistar mulheres, e quando ele tem a oportunidade de passar a noite com elas, nada acontece. A Piper tem como único objetivo experimentar uma vida monástica, de privações, longe do luxo e das posses, e quando ela pode experimentar aquilo uma única noite,
não é exatamente algo interessante para ela. As amigas sonham em passar a noite com um homem russo musculoso, mas quando isso acontece, o resultado é a frustração. Resta essa ideia permanente de que os personagens não sabem exatamente o que eles querem e quando eles concretizam esse grande desejo, vem um vazio, uma ideia de que tá, agora eu tenho aquilo que eu finalmente queria e agora eu vou querer o quê? Everyone tells me what a great man you are. What if we lost everything? Honestly, I don't know if I'd want to live. I just don't have it in me. Atenção, daqui pra frente, alerta de alguns spoilers. O desfecho vai dividir os personagens entre aqueles que concretizam os seus desejos e os que preferem reprimir as suas vontades. Os dois homens de meia idade são muito seduzidos pela ideia da violência, mas quando eles concretizam esses atos, obviamente os planos fogem por total do controle deles. A personagem que foi traída por motivos financeiros numa temporada anterior vai praticar a mesma coisa que ela sofreu com outra pessoa, além de muitas outras decisões controversas dos personagens que não são acompanhadas de um julgamento moral. A gente não é levado a detestá-los ou a torcer por eles por causa das atitudes que eles tomaram. I think the cosmos brought us together. I'm gonna help you bring your joy back. Oh, hey, slow down. Why are rich men always so angry? Para mim, a principal surpresa aqui está no otimismo dessa terceira temporada. A gente sim tem a morte prometida ali no começo, até bem romântica, bem heróica, mas de modo geral os personagens se saem muito bem em relação aos seus problemas originais. Então o homem que queria provar sua masculinidade consegue fazer isso. As três amigas que estavam em conflito reatam. A mulher que sonhava em conseguir uma grande quantia de dinheiro consegue, sem retaliações. E mesmo a família milionária, prestes a ficar pobre, já é condicionada a enfrentar esse momento de crise enquanto um grande aprendizado. Nas temporadas anteriores, a gente terminava com a maioria dos personagens em crises ainda mais profundas na volta do que quando eles chegaram. E no caso de alguns casais que voltavam juntos, a gente sabia que o relacionamento ia terminar logo depois da experiência no White Lotus. E aqui, surpreendentemente, vários personagens terminam as suas jornadas muito bem, obrigado. E isso é algo que eu não esperava do Mike White. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se gostou dessa temporada de The White Lotus, se pretende continuar assistindo nas próximas. Segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, me acompanha no site, que é o meioamargo.com, e nas redes sociais, que é o @meioamargocine. Até a próxima!